Ele voltou. Depois de tudo, finalmente o bonitinho voltou. Mas a pergunta é, bebê de luz, por que você ainda sente esse medo? A pessoa específica, ela volta depois do quê? Ainda mais de ter uma terceira pessoa envolvida, depois de insegurança, depois do afastamento, depois do silêncio, ela volta. Só que começa a mandar a mensagem, começa a demonstrar interesse, né? Começa a se aproximar de novo. Por fora parece que tudo deu certo. Parece que finalmente está acontecendo, mas por dentro alguma coisa ainda não está resolvido. Aí você sente aquele aperto no peito, a pessoa demora a responder, você sente um incômodo quando ele fala com uma outra mulher, mesmo que seja um encontro do trabalho, dá um tilt porque gostou stories não sei de quem, porque curtiu a foto não sei de quem, fica começando a procurar sinais, aí vem a pergunta, se ele voltou, por que você ainda se sente assim? Então é exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo, baseado nas mentorias que eu faço. Porque a pessoa conseguiu, a pessoa que estava com uma terceira pessoa, porque muita gente acha que o retorno da pessoa específica é o ponto final da história. Como se, de fato, ele ter voltado automaticamente curasse tudo isso. Eu realmente gostaria que fosse assim, sabe? Mas não é. Eu queria que quando a pessoa específica voltasse, é como se você assumir que é assim, né? Tipo, é como se dissipasse, que nem aquelas mensagens que a gente manda no Telegram e depois a gente apaga e ela faz assim, dissipando. Ah, eu amo aquilo do Telegram. Eu gostaria que todos os teus gatilhos, tuas crenças, quando a pessoa específica voltasse, fosse assim. Que apagasse o passado, que escondesse sabe, os gatilhos, mas não funciona assim. O retorno dele não muda automaticamente a identidade. Eu realmente gostaria de te dizer que ele voltou, agora vai mudar automaticamente a tua identidade. A identidade que você vem sustentando. Se você ainda se vê como alguém que vive em alerta, que eu posso ser trocada, sabe? Você vai procurar a ameaça. Se você não se vê como alguém que não é prioridade, qualquer atrasinho vira prova. Se você ainda carrega a história de abandono, qualquer mudança de comportamento, nossa, cidade alerta. Cidade alerta. E aí você começa a reagir não ao que ele está fazendo agora, mas ao que você acredita que aquilo significa. Então vamos falar muito direto aqui. Ele não pode aparecer diferente da forma como você está sendo internamente, bebê de luz. Eu vou repetir. Ele não pode aparecer diferente se a forma como você está sendo internamente. Se você ainda não disciplinou a tua mente, sabe? Se você ainda não parou os teus próprios gatilhos, se você ainda está reagindo aqui a 3D feito uma louca, sabe? Se você ainda está mantendo historinhas do trauma e do drama rodando dentro de você, ele vai continuar refletindo isso. Pode até haver uma melhora, sim, teve uma melhora, pode até haver mais contato, mas enquanto a tua identidade tiver de insegurança, a experiência que você tiver aqui na 3D vai continuar instável. Se você já tivesse incorporado a identidade de eu sou prioridade, eu sempre sou escolhida, você não teria esses gatilhos. E a pergunta não é por que ele ainda faz isso às vezes. A pergunta é, você já teve o posicionamento interno de ser a pessoa escolhida? Você já conformou a nova versão de você? Porque ele não tá conformando você, bebê de luz. Ele tá refletindo você. Porque quando ele tá aí na tua frente, né? O bonitinho voltou. Eu acho que eu também tenho um vídeo no meu curso Código Eu Sou, de como reagir quando a pessoa específica volta. Mas se não tiver, esse aqui vai pra lá, porque esse vídeo é muito importante. Quando ele tá aí na tua frente e faz algo que te ativa, o impulso antigo aparece,
Dá vontade de cobrar, dá vontade de questionar, dá vontade de mandar aquela mensagem explicando, sabe, como você se sentiu, dá vontade de provocar uma conversa para resolver logo. Você quer fazer coisas aqui na 3D para que ele reaja de um jeito que prove que você realmente é escolhida, que você realmente é prioridade. Mas entende uma coisa, se você reage naquele momento, você está reagindo o reflexo de uma história que já está dentro de você. É como gritar com um jornal que já foi impresso. O que você está vendo hoje já foi impresso pelas narrativas que você já contou. Não adianta querer uma resposta diferente se você continua sendo a mesma identidade, a versão que fica esperando rejeição o tempo todo. A pessoa mandou uma mensagem, tu mandou uma mensagem para a pessoa, ela respondeu a primeira rápida, a segunda rápida, aí a terceira ela não te respondeu, aí você já começa a criar, nossa, ele não quer contato. Aí internamente a historinha fica contando, não, ele não quer contato, ele não quer falar comigo. Aí depois tu não entende por que a pessoa não responde, se tu mesmo tá criando isso com a tua conversa interna. Muita gente diz que é difícil não reagir. Renata, eu reagi, agora é carnaval, eu reagi. Ou como é que é? Eu regressei. Você tem que tomar uma outra percepção em relação a isso. Que quando ele tá ali, que quando a situação acontece, parece impossível ficar em silêncio. Mas, bebê de luz, disciplina. Disciplina mental é parte essencial disso. Modo observador sempre. Você não pode querer um relacionamento estável mantendo uma mente instável. Você não pode querer ser prioridade mantido com os pensamentos de segunda opção. Você não pode querer segurança e com posicionamento interno de medo o tempo todo. Ou você tem ou você não tem. Ele só pode aparecer na tua vida como você está sendo. Se você é dúvida, ele vai ser incerteza. Se você é confiança, ele vai ser consistência. Se você é calma, ele vai ser estabilidade. Ou ela, ou ele, ou eles. A realidade não é como ela é. Sabe, eu gostaria muito que tudo aqui fora fosse como ela é, mas não, é como eu tô sendo. Ela é como você é. E aqui vem uma parte muito importante. Você não pode ficar pensando também que tudo isso está acontecendo com você. Agora, gatilho é o meu inimigo. Eu tenho vários gatilhos, sabe? Eu me saboto. Cada vez que você fala isso, o teu subconsciente capta isso como verdade. Capta isso como um comando. Então você tem que olhar que gatilho é somente um diagnóstico. Se algo ainda ativa você, isso não significa que você falhou. Como é que é? Retrocesso, retrocedi. Essa palavra existe. Não! Significa que ainda existe aí uma história antiga dentro de você que tá ativa. Mas aí você acha que falhou, você acha que fracassou, você acha que, meu Deus do céu, carnaval. Agora muita gente me mandando mensagem, Renata, carnaval, isso aconteceu, isso, aquilo. Em vez de usar gatilho para reagir para fora, use gatilho para você olhar para dentro. O que eu ainda acredito sobre mim? O que eu ainda acredito sobre o bonitinho? O que eu ainda acredito sobre relacionamentos? Porque enquanto você ainda acreditar que precisa vigiar para não perder, tu vai continuar vivendo em tensão. Viver com tensão. Gente, E é horrível viver assim, sabe? Eu tô aqui agora, mas eu tô constantemente com aquilo de se eu vou receber a mensagem, se eu vou mandar mensagem, o que a pessoa tá fazendo? Ele voltou, mas será que pode ainda? Será? Ou não. Será? Ou e se? Mas eu quero isso, mas... Então, se você tá com esse tipo de tensão, você sempre vai gerar mais tensão. Porque existe uma diferença enorme entre ignorar os sentimentos que você está sentindo no momento e dominar a sua mente. Ignorar não é fingir que você está sentindo isso. Renata, mas eu ainda sou ser humano, como que eu não vou sentir essas coisas aqui? Tudo bem. Só que dominar é sentir e escolher a não reagir, agir a partir do medo. Quando ele demora a responder, o que você
geralmente sente, eu não tô falando isso para todos, mas eu era esse tipo de pessoa. Eu tinha esse desconforto, eu tinha aperto no peito, eu tinha, será que pode estar com outra? Será que sabe? Aí você começa a relembrar daquele relacionamento antigo que realmente a pessoa estava demorando para responder porque ela estava com outra, porque ela desapareceu, e porque aí tu traz isso pro agora. Mas se a pessoa tá demorando a responder, o que você faz depois disso é o que importa. Modo acolhedor entrando, modo acolhedor entrando. Gente, eu começo a gritar, começo a falar, mas parece que eu tô dando uma bronca. Mas não é, que é o meu jeito. Então, meu jeito paraense de ser. Mas você, bebê de luz, está alimentando a história antiga ou você escolhe a nova narrativa? Você decide que é prioridade, que sabe, e que ele tá ocupado? Tá ocupado? Ou decide que você tá deixando, ou você fica decidindo, contando a historinha que você tá sendo deixado de lado? É esse micro momento onde a identidade se fortalece. É justamente nesse micro momento. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Alimentam o pensamento, alimentam a emoção. É como se estivesse colocando um esteroide. Esteroide? É como se estivesse colocando um anabolizante ali, sabe? A pessoa pega aquela injeção de anabolizante e aquilo cresce. Não é quando tá tudo bem. É quando o gatilho aparece que você escolhe quem você vai ser. Quem você escolhe ser quando bate o gatilho? Você tem que ter disciplina mental. Então vamos falar aqui sobre a terceira pessoa. Muitas vezes, mesmo depois que ela sai da equação, aí vem a comparação na tua mente, comparação. Tu começa a pensar que se ele ainda lembra da outra pessoa, se compara, sabe? Você fica comparando vocês, se ele pode voltar atrás, se ele pode gostar dela, se ele pode me trair com ela, e se ele, e se, ou será, ou perceba. Isso é uma história que você está contando agora, e essas histórias é que criam a sua realidade, porque consciência é que cria a tua realidade. A terceira pessoa, fisicamente, ela pode até ter ido embora, mas ela não sai da tua mente, pelo amor de Deus. Eu, lembrando de voltar para o meu modo aqui acolhedora, mas se essa ideia de competição ainda está na tua mente, de comparação, mais gostosa, mais bonita, mas poxa, o cara voltou, mas eles têm filhos juntos, ou como é que é? Ela faz o triplo que eu faço, a renda dela é muito mais alta que a minha, mas ela é muito mais fit que eu. Bebê de luz, quando a terceira pessoa volta, e principalmente onde tem filhos envolvidos, que você vai, não sei, a terceira pessoa voltou, mas a ex trabalha junto, ou no caso de ter filho ainda com essa terceira pessoa, ou algo assim, que você vai ter que estar em contato ainda com essa terceira pessoa, você tem que estar com uma sensação no estado de ser, de que você já está junto com essa pessoa há 10 anos. Quando você está junto com essa pessoa há 10 anos e tem filho envolvido, por exemplo, e você tem que ver a mãe da criatura, a mãe da criatura não, entendeu? Sabe, é normal. É normal já, é normal, como já fazem 10 anos, é normal eu ir para uma festa de aniversário da filha agora da minha pessoa e encontrar lá com a mãe da criança, com a mãe do filho da pessoa que eu tô. Você não vê isso sempre? Ainda que tem casais que saem de férias ainda, todo mundo junto. Vai o pai, vai a esposa, vai o filho, vai a mãe da menina, vai o marido da mãe da menina.
Já tem que estar nesse grau de que como se você já estivesse vivendo isso já há 10 anos. Você não precisa competir quando você se vê como escolhida, como prioridade. Competição só existe quando você acredita que ela existe. Outra coisa que precisa ser dita aqui, autocontrole emocional não é frieza, não é repressão, é maturidade, é entender, é saber que falar tudo que você sente, falando no impulso, ali na emoção, nem sempre constrói o que você quer. Sabe, mas eu preciso falar isso. São coisas que precisam ser ditas, mas quem que eu tô sendo? Aí muitas pessoas sabotam o relacionamento, não porque a outra pessoa não queira ficar, mas porque reagiram repetidamente no modo será. A partir do medo, cada cobrança, né? A pessoa explode, fica explodindo o tempo todo, reforçando o trauma e o drama, sabe? E o que acontece? Quem eu estou sendo? Tá numa identidade da pessoa insegura. E quanto mais você reforça essa identidade, mais ela se manifesta aqui. O ponto aqui, né, a grande virada acontece como? Quando tu entende que a tua pessoa não é a causa do teu estado emocional. Ele é o espelho. Ele é o espelho do meu estado emocional. Se você ainda sente que você ainda não é escolhida, você precisa mudar isso em você. Se você ainda sente que você não é o suficiente, você precisa reconhecer isso em você. Se você acredita que os relacionamentos sempre dão errado, você tem que revisar essa crença. Não adianta esperar o comportamento dele cure uma ferida que nasceu antes dele vir. E isso é um reconhecimento interno. Não adianta querer conversar com a pessoa para ela mudar. Olha, realmente eu preciso conversar com você hoje. Nossa, e o cara desaparece. Então a pergunta aqui para você refletir profundamente, quem você está sendo agora que ele voltou? A versão que tem medo de perder tudo de novo? Ou a versão que realmente é escolhida? Ou a versão que fica reagindo a cada detalhe? Ou a versão que mantém a postura, o posicionamento interno independente das circunstâncias? Porque ele não pode ser diferente da forma como você está sendo. Se você escolheu essa tua identidade nova, a pessoa, inevitavelmente, a dinâmica muda. Não porque você controlou ele, mas porque você deixou de ser a pessoa que precisa ficar reagindo o tempo todo feito uma louca. E quando você deixa de reagir, fica reagindo ao medo, você vai começar a finalmente ver a versão segura da história que você sempre quis. E na realidade esse vídeo, para você que tem um código Eu Sou, e se você não quiser ver com anúncios, escutar e escutar de novo, eu também vou colocar ele lá no código Eu Sou. E se isso bateu em você, então o próximo passo não é tentar controlar melhor o comportamento da pessoa, é treinar a tua mente, ter disciplina quando tem o lindo, amado, a gente tinha que colocar um nome, né, pro gatilho. No momento do gatilho, o que você faz? Bom, pessoal, então no meu grupo do Telegram eu aprofundo mais isso, exatamente essa parte que mais derruba as pessoas, sabe? Às vezes ela não sabe o que fazer, ela manda uma mensagem lá na hora que dá um gatilho, e nós estamos criando a egrégora para interromper essa narrativa antiga e sustentar a identidade de prioridade, mesmo que quando o 3D tenta provocar você o tempo todo e você não sabe o que fazer. Então, o link está na descrição e também está no primeiro comentário se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram. E outra coisa também que eu gostaria de anunciar aqui, que o Código Eu Sou está entrando em uma nova fase, então até o final de fevereiro ele permanece R$ 97 e depois disso ele passa para R$ 197. Então, se você decidiu parar de oscilar, esse é o momento de incorporar de verdade, se você escolher. Porque se você realmente quer sair do modo espera e realmente incorporar essa identidade de vez, o próximo passo está aqui na descrição. Então, é isso, a escolha é sua, eu assumo que vocês são sucesso. Feliz manifestação!